Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E nós vamos ler a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. O texto sagrado diz assim: vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na NVI essa frase está assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Quando eu olho o que Jesus está falando, eu percebo que ele revela aqui algumas coisas. E eu quero destacar 3 delas. Em primeiro lugar, embora a coisa não venha necessariamente nessa ordem, eu quero apresentar dessa maneira. Nós vemos que Jesus destaca o plano original de Deus. Então, antes que a gente olhe apenas para a exceção que foi dada por Moisés durante a lei para que o divórcio acontecesse, Jesus remete ao plano inicial de Deus. Ele fala também da permissão dada por Moisés durante os dias da lei em relação à questão do divórcio. Mas Jesus também sinaliza qual é a atual condição do casamento. Muitas vezes você vai ver Jesus usando a seguinte frase: ouviste o que foi dito aos antigos. Então ele apela para a lei de Moisés, a palavra de Deus que foi dada. No entanto, Jesus diz: eu, porém, vos digo. E no momento em que ele diz: eu, porém, vos digo, ele diz: nós estamos indo para um outro nível. Nós passamos de fase. Nós estamos formatando o entendimento dessas coisas. Então é muito importante, porque eu vejo alguns cristãos muito interessados em utilizar o divórcio a bel prazer, e alguns deles vão direto naquele texto que acha que interessa para defender aquilo que eles querem fazer. Porque algumas pessoas, elas não constroem a sua fé em cima do que a palavra de Deus diz. Elas já decidiram acreditar em algo, então elas precisam achar algum versículo de forma isolada que justifique o que elas decidiram acreditar. Jesus reconhece a exceção dada por Moisés, mas ele termina dizendo: eu, porém, vos digo. Então eu quero que a gente mexa nesse pacote. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é: o que Deus uniu, não separe o homem. E eu quero começar falando do que Deus uniu. Eu quero começar falando do casamento, antes de mexer no assunto de divórcio e novo casamento que é abordado no texto. Eu creio que primeiro nós precisamos entender o que é o casamento. Porque tem gente tentando discutir o divórcio ou até o assunto do novo casamento
sem entender o que é o casamento. E essa plataforma errada, esse lugar de compreensão, esse fundamento equivocado do que é o casamento, muitas vezes leva as pessoas a pegarem um outro caminho lá na frente. Eu mencionei ontem que nós vivemos numa cultura que tem aprendido a contornar os problemas em vez de resolvê-los. Muita coisa mudou, querido, de algumas décadas para cá, de uma geração para outra. O número de divórcios e novo casamento está assustador. Mas para mim, o que é assustador, querido, não é o quanto divórcio e novo casamento está acontecendo do lado de fora, no meio dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. Porque eles de fato estão distantes de Deus, da fonte de intervenção, da verdade da palavra, e a gente não poderia esperar muita coisa diferente. No entanto, o que me assusta é que os números de divórcio dentro da igreja, no meio dos evangélicos, está por um fio de se igualar aos números do lado de fora. E não tem, querido, como a gente fazer diferença nesse mundo, discursando uma coisa que a gente não vive. Durante o evoluir ou retroceder da cultura do homem, porque há momentos que a gente diz não está evoluindo, está piorando, nós percebemos que alguns valores vão sendo mudados. Eu quero que você pense em algo. Quando Abraão pede a sua Sara que minta, que fale uma meia-verdade, que também é uma meia-mentira, se identificando só como sua irmã, mas não como sua esposa, qual era a preocupação de Abraão? Por que Abraão combinou isso com Sara? Ele diz, porque os homens deste lugar vão olhar para você, vão reconhecer que você é uma mulher muito bonita e atraente, e para poder casar com você, eles vão me matar. Eram pessoas que não teriam escrúpulo de cometer um homicídio. Mas mesmo essas pessoas que não tinham escrúpulo de cometer um homicídio, eles respeitavam o casamento. A ponto de dizer, a única forma de pegar essa mulher é matando o marido. A única forma de consegui-lo é matando ele para dissolver esse casamento, para a gente ter alguma possibilidade. Irmãos, o homicídio tem sido considerado por muita gente que estuda o assunto uma das questões que mais trazem culpa, um dos últimos gatilhos de reserva psicológica e emocional que alguém pode quebrar em relação a romper com todo o protocolo, os valores e os padrões que foram depositados dentro do ser humano. Mas Abraão está dizendo que aquela geração estava disposta a matar, mas não pegar uma mulher casada. Você consegue entender o valor que o casamento já teve um dia? Aponta as pessoas, mesmo as ímpias, dizer, a gente mata, mas não se envolve com a mulher casada. No entanto, ao longo do tempo, esses valores estão sendo diluídos. Infelizmente, em vez de nós como igreja estarmos salgando esse mundo, iluminando e mostrando uma verdade diferente, a gente tem permitido que os padrões do lado de fora que entrem dentro da igreja. E nós precisamos repensar, queridos, os valores do casamento do ponto de vista de Deus e do prisma de Deus. Mesmo que a geração que a gente está vivendo esteja dando muito mau exemplo, e eu falo isso com muita tristeza, mesmo que muitos pastores e líderes estejam dando mau exemplo com os seus próprios casamentos. Porque a nossa responsabilidade é andar e viver de acordo com aquilo que Deus falou e nos ensinou na sua palavra. Você pode dizer amém? Quando nós lemos aqui Jesus falando o que Deus uniu, isso nos remete forçosamente a reconhecer o casamento como uma união divina. Eu gostaria que você pudesse repetir isso comigo. Diga comigo, o casamento é uma união divina. Se você puder vir para algum vizinho ao seu lado, fala para ele, o casamento é uma união divina. Agora, eu sei que há formas diferentes de olhar para essa afirmação de que o casamento é uma união divina. Infelizmente, eu tenho visto gente usar essa mesma frase de Jesus, que era para levar eu e você a justamente lutar para que a união do matrimônio não seja dissolvida. Eu tenho visto gente distorcer essa frase, quase como se fosse a justificativa para o divórcio. Eu estava com um casal que chegou à nossa igreja, os dois já eram crentes, os dois já tinham sido casados. Os dois estavam separados e agora vieram juntos para a minha igreja querendo se casar. Eu falei, eu quero conversar com vocês, porque eu conheço a vida dos dois e eu quero que a gente tenha uma conversa. Quando sentamos para conversar, eu falei, eu quero ouvir a história de cada um de vocês.
para que eu possa me posicionar e mostrar para vocês o que a palavra de Deus diz e a gente avaliar se vocês podem seguir adiante ou não. No momento em que a exposição começou a ser feita em uma das partes do porquê do divórcio, a pessoa diz assim, não, é porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu falei, não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz o que Deus uniu, o homem não separa. Senão qualquer casamento terminou em separação, seria a prova de que Deus é que não uniu. Eu falei, Jesus disse, o que Deus uniu, você, o homem, não pode separar. Aí a pessoa perguntou, mas o que garante que foi Deus que uniu? E eu falei, olha, quando a Bíblia diz que Deus uniu, a Bíblia não está apresentando Deus, querido, como se fosse um cupido, que pega duas pessoas e força as duas pessoas a estarem juntas. Na verdade, querido, eu já vi muita gente dizendo, nosso casamento foi feito no céu. Eu digo, não, foi feito aqui na terra. Ninguém foi casado no céu, ninguém nasceu predestinado a uma outra pessoa, porque Deus nos deu, querido, o direito de escolha. Nós temos o direito até de escolher se queremos ou não queremos Deus, e nós escolhemos com quem nos casamos. Se o povo está escolhendo direito, é outra questão. Mas nos foi facultado, nos foi dado um direito de escolha. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 7:39, o apóstolo Paulo diz assim, a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Nós vemos que a própria palavra de Deus diz, a pessoa pode casar com quem ela quiser. Deus só restringe o universo da escolha, dizendo que tem que ser alguém da mesma fé, tem que ser no Senhor. O que Deus sustenta, vocês não leram como foi no princípio. O que é que nós vemos o modelo de Deus no princípio? Um marido para uma esposa para um marido. O que é que o Novo Testamento diz? 1 Timóteo capítulo 3. O bispo tem que ser irrepreensível. Parte da definição de irrepreensível, marido de uma só mulher. Eu nunca imaginei que a gente ia ter que voltar a pregar um dia, Ronaldo, que o casamento é monogâmico. Porque isso sempre foi tratado de forma tão óbvia, mas nós estamos vivendo um tempo onde muita gente, mesmo no público, está tentando relativizar essas verdades. Deus criou uma união chamada casamento. Quando entramos nessa união, nós estamos aceitando o que Deus instituiu. E quando decidimos viver essa união fora do padrão dele, nós estamos nos rebelando contra a sua lei e o que ele estabeleceu. Considerando que o casamento é uma união de Deus, mas que o homem tem o poder de dissolver essa união, o conselho claro de Jesus é, não separe o homem. Agora, durante o tempo da dureza de coração da lei de Moisés, o que é que Deus estava anunciando profeticamente? Em Ezequiel 36:26, o Senhor diz, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Deus estava dizendo, eu vou mudar o coração, eu vou mudar o espírito de vocês. Essa exceção foi dada com o único motivo da dureza de coração. A partir do momento que eu e você admitimos que o coração de pedra foi tirado e um novo coração nos foi dado, significa que a exceção parou de vigorar. Como Deus vê o casamento? Nós falamos que Deus foi testemunha da aliança. Então Deus reconhece que o casamento é aliança. Como que Deus lida com a aliança? Se você olhar para a aliança que Deus firmou conosco e a maneira como Ele lida com ela, essa deveria ser a maneira que eu e você entendemos qual é a leitura de Deus de aliança. Salmo 89:34, Deus diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Mas quando Deus apresenta o casamento como aliança, eu tenho visto muita gente no zelo pelo casamento, até dizer que a aliança é unilateral, que não importa o que um fez de um lado, que o lado de cá precisa preservar. Irmão, por mais que eu ame e tenha zelo pelo casamento, eu não consigo chegar ao ponto de declarar isso. Porque se Deus tratasse a aliança como algo unilateral, Ele também não podia jogar ninguém para o inferno. Ele ia ter que arrastar todo mundo com Ele para sempre. Deus mostra que Ele não desiste da aliança. E que sempre que houver arrependimento por parte de quem quebrou a aliança, Ele recebe e restaura. Mas Ele não apresenta a aliança na Bíblia como algo unilateral. E eu não consigo acreditar que a aliança seja unilateral. No entanto, a gente precisa tratar dessa questão com muito zelo. Quando eu olho para o assunto da aliança, e essa é a verdade que eu falei que eu aprendi já antes de casar. Porque muita gente, na época do namoro, passou a conversa no outro. Agia de um jeito, falava de um jeito, se conduzia de um jeito, vendeu uma imagem.
de que a aliança estava sendo firmada era com alguém completamente diferente. Às vezes, uma semana depois casou, às vezes nem demora tanto. A pessoa olha e diz, mas peraí, não foi com você que eu fiz aliança. Pois é, meu filho, agora que fez aliança. Alguém me disse outro dia, pastor, tem 2 palavras que definem o casamento. Eu falei, quais? Ele disse, beleza e paciência. E eu fiquei meio sem entender, olhando para ele com a cara de como. Ele disse, se der certo, beleza. Se não der, paciência. Porque depois que entrou nessa aliança, meu amigo, não tem o que fazer. Agora a aliança tem que ser respeitada. Deixa eu te dizer algo. Cerca de 400 anos depois, a Bíblia diz que houve uma fome terrível, uma crise que se instalou na nação de Israel, nos dias do reinado de Davi. Davi vai consultar o Senhor, qual o problema? A resposta é de Deus que vem. Saul, antes de você governar. E o texto ainda diz, no zelo pelo Senhor, na boa intenção, matou os gibeonitas que habitavam na terra. E agora a maldição está instalada, porque se quebrou a aliança. Porque quebra de aliança faz maldição e não bênção. Mais de 400 anos depois, a geração que não tinha nada a ver com a geração de Josué, ainda precisa observar a aliança, porque Deus diz, para mim continua valendo, mesmo que vocês achem que não está. Então o fato de alguém achar, querido, que não está comprometido com a aliança ou que ela não vale mais, não muda o fato de que Deus está olhando dizendo, para mim está valendo.